Então, até aqui nós já sabemos que a África ela é marcada por muitas disparidades econômicas. Mas existem alguns países, que são 3 que estaremos destacando aqui, que são considerados polos, os principais polos econômicos. Por quê? Porque eles apresentam uma possibilidade de crescimento. Então teremos a África do Sul, que é líder na industrialização, a Nigéria, o país de maior população, e o Egito, que tem o maior PIB do continente. Só que nós vamos começar aqui destacando algumas situações ocorridas em cada um desses países, alguns fortes entraves para o desenvolvimento econômico. Na África do Sul, nós vamos observar aí que mesmo com o fim do apartheid, a discriminação racial, a xenofobia, ela não passou, ela não cessou. E além disso, nós vamos ver o quê? Que a desigualdade social, a desigualdade econômica, ela ainda continua ocorrendo. Por quê? Porque a renda média das famílias brancas é muito superior à renda das famílias negras. E mesmo considerando aí que muitos negros se tornaram empresários, muitos negros na África do Sul conseguiram ascender politicamente, economicamente, isso é uma minoria. Por quê? Porque a grande maioria ainda continua sendo assolada pela miséria. E vem destacando aí também que no ano de 2017, o presidente Jacob Zuma, ele teve que renunciar. Por que ele teve que renunciar ao governo? Por que o próprio partido dele acabou forçando ele a renunciar? Por conta da corrupção, dos escândalos em que ele se encontrava envolvido e principalmente pela deteriorização que ele causou na economia da África do Sul. Quando esse presidente Jacob Zuma sai do governo, Ramaphosa, um empresário, ativista, ex-líder sindical, antiativista aí, que lutou aí contra o apartheid, né, um anti-apartheid, melhor dizendo, ele vai assumir a presidência. E o que ele vai começar a propor? Uma fiscalização dos privilégios que os ministros do governo recebiam. E ele começa aí buscas para o crescimento da economia, mas isso não quer dizer que ele encontrou facilidades ou que vem encontrando facilidades. E fora ainda essa busca pelo crescimento da economia, investimentos que levam a esse crescimento econômico, ele ainda enfrenta esses conflitos em relação às diferentes etnias, principalmente no que envolve migrantes que saem de outros lugares, como por exemplo, sai de Moçambique, sai de Camarões, sai da Somália e vai para a África do Sul. Então existe aí
um forte conflito para que não se receba esses migrantes. No caso, a própria população, as próprias etnias aí que estão presentes na África do Sul. Mas tudo isso nós podemos perceber que são marcas, né? São ideologias deixadas aí pelo próprio apartheid. Destacando aí agora a Nigéria como um outro principal polo econômico da África. A Nigéria, ela é o país mais populoso da África e também um dos grandes produtores de petróleo do mundo. Só que o que ocorre? O que gera uma independência, ou melhor, uma dependência econômica aí? Porque a Nigéria, ela não exporta o petróleo refinado. Ela exporta o produto cru. E isso não traz, né, benefícios amplos para o desenvolvimento econômico. Então, a Nigéria fica aí nessa dependência econômica. E o governo nigeriano, ele vem propondo aí a isenção de taxas fiscais para empresas estrangeiras, ou seja, ele quer buscar o olhar dos empresários estrangeiros para a Nigéria. Com essa isenção fiscal, ele atrai as empresas. E fora essa busca por esse desenvolvimento econômico, ainda vem o investimento privado, que vem trazendo um maior desenvolvimento para o agronegócio, para a indústria manufatureira e também para a mineração. E uma coisa interessante de se perceber aí, nesse caso da Nigéria, é que, pelo fato de ser um país muito populoso, possui bastante mão de obra. E a população tendo poder aquisitivo, isso vai gerar uma economia que vai estar em constante circulação. Por quê? Porque na medida que as pessoas têm poder aquisitivo, elas vão consumir produtos. Então, é uma troca aí que favorece muito a economia. Só que a Nigéria enfrenta aí também um grande desafio, justamente pelas populações étnicas existentes no território. São 250 etnias na Nigéria. E em meio a tudo isso que vem acontecendo, né, conflitos entre esses grupos, ainda é preciso que o governo combata o fortalecimento do grupo islâmico radical Boko Haram, que nós já vimos em uma aula anterior toda a violência praticada por esse grupo, envolvendo assassinatos, envolvendo tráfico humano, envolvendo uma série de violências aí dentro da Nigéria e se localizando justamente na região nordeste do país, que é a região mais pobre. Agora nós vamos ver sobre o Egito. Nós estudamos que o Egito,
ele foi afetado negativamente a partir das revoltas populares, das reivindicações democráticas da população, aí ocorridas no evento conhecido como Primavera Árabe. Então o Egito ele não saiu em boas condições aí da Primavera Árabe. Primeiro porque as intensas revoltas populares conseguiram fazer com que o presidente Mubarak renunciasse. Quando ele renunciou, após aí tantos anos no poder, 30 anos, quando ele renunciou, um conselho militar assumiu aí a liderança do Egito. Logo após, houve uma eleição. No ano de 2012, a primeira eleição em que o Egito teve mais de uma opção de candidato, né? Então, foi uma eleição democrática, considerada democrática para eles. Foi eleito, nessa ocasião, Mohamed Morsi. Só que o que vai acontecer? Esse presidente eleito, ele pertencia ao Partido da Liberdade e da Justiça, que tinha laços com o grupo internacional Irmandade Muçulmana. Ele rompeu com o grupo, só que isso não foi bem visto, o que acabou gerando novamente revoltas populares solicitando a renúncia dele. Como ele não quis renunciar, os militares deram um golpe, se organizaram aí e acabaram afastando ele do poder. E com isso, o general Sisi assumiu o governo do Egito, sendo um governo severo, um governo autoritário. Só que apesar de toda essa conturbação, de todos esses entraves políticos, principalmente aí que envolve a democracia no Egito, em meio a tudo isso, o Egito, ele possui uma economia forte. Por que que ele possui? Porque ele se destaca aí industrialmente, no que envolve o automotivo, o refino de petróleo, produtos químicos, também temos aí produtos agroindustriais e a somar aí com tudo isso tem a descoberta de gás natural no delta do Nilo. E tem também outras importantes riquezas, várias riquezas minerais no Egito. Mármore, sal, gesso, ferro e todas essas riquezas ocupam um importante papel aí na economia do Egito.